Então, nesse vídeo vamos falar sobre as derivadas de ordem superior, se tratando de cálculo com duas variáveis. Mas eu acabei trazendo aqui o gráfico de uma função, né, vamos chamá-la de f de x, e essa função aqui eu acabei trazendo para a gente fazer um link, né, com o cálculo com uma variável. Por quê? Porque as informações ou o porquê de encontrarmos as derivadas de ordem superior também no cálculo com duas variáveis, tem a mesma explicação do que a gente aprendeu lá no cálculo com uma variável. Então, aqui a gente tem uma curva, certo? E se encontrássemos, por exemplo, a primeira derivada da função f de x, isso aqui nada mais é que as retas tangentes, certo? Nessas curvas, nos dariam retas tangentes num determinado ponto em toda a curva. Mas você deve concordar comigo que em toda curva essas retas aqui tangentes seriam crescentes, né? Ou seja, a informação que essas retas tangentes nos daria é que a função ela é crescente em todo intervalo. Só que perceba que ela é crescente e o fato de ser crescente em um determinado ponto até aqui, vamos marcar esse ponto aqui, certo? Você deve concordar comigo que a gente tem uma curva que parece ter uma concavidade, né? Parte de uma curva que tem uma concavidade voltada para baixo. Enquanto que essa outra curva aqui parece ter a concavidade voltada para cima. E a gente estudava exatamente esse ponto aqui de cisão, né? Se você estudou ponto de inflexão, para ser mais formal, tá ok? Então esse ponto aqui que demarca essa mudança de comportamento, chamamos de ponto de inflexão. E a gente encontrava esse ponto fazendo o quê? Exatamente encontrando a segunda derivada, tá ok? A segunda derivada da função e igualando, claro, a zero. A gente iria encontrar esse ponto aqui. Ou seja, encontrando a equação da segunda derivada, o que a gente teria? Se você pegasse qualquer valor antes do ponto de inflexão, você iria encontrar nesse intervalo aqui, ou seja, em todo esse intervalo aqui, qualquer valor que você colocasse na equação da segunda derivada, você iria encontrar um valor negativo. Por quê? Porque a concavidade está voltada para baixo. Depois do ponto de inflexão, você iria pegar esses valores e poderia jogar na equação, né, aliás, na nova função que a gente encontrou através da segunda derivada. E qualquer valor que você colocasse aqui, você iria encontrar um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo. Isso aí nos indica que a função, né, ou a curva, tem a concavidade voltada para cima. E é essa mesma informação, pessoal, que as derivadas de ordem superior, né, se tratando de cálculo com duas variáveis, irá nos dar. Ok? Então é por isso que é interessante estudarmos as derivadas de ordem superior. E a sua representação, vou colocar aqui as quatro representações, essas são as seguintes. Então temos aqui a derivada da função z ou f, ok? Na direção, então perceba que tem um 2 aqui, então isso aqui quer dizer que estamos derivando duas vezes, né? É a segunda derivada parcial da função, tá ok? E aqui estaria a de sua direção, então estaríamos também elevado ao quadrado. Então teríamos a segunda derivada, tá ok? Da função no sentido do eixo x. Então, isso aqui é a sua representação. Como também teríamos a representação na direção do eixo y, por exemplo. Então, estaríamos também derivando, né, duas vezes na direção do eixo y. Como também teríamos a segunda derivada, né, na direção. Então, poderíamos colocar aqui, ó, na direção do eixo y e x ao mesmo tempo. E teríamos também uma segunda representação, para essas duas últimas chamamos de derivadas de ordem superior mistas, né? Então seriam derivadas mistas, e aqui temos aqui uma direção diferente. Só que perceba que as direções aqui, né, são diferentes, e eu não gosto de tratar ou representar, né, as derivadas de ordem superior através dessas representações. Por quê? Porque temos que nos lembrar que, principalmente nas mistas, né, nas derivadas de ordem superiores comuns, podemos dizer assim, é simples, né? Iríamos derivar a função na direção x e depois derivar de novo na direção x. Aqui iríamos derivar na direção y e o resultado derivar novamente na direção y. Só que as mistas, essa representação acaba complicando, porque a sua
iríamos derivar primeiro na direção x e depois na direção y. Então, teríamos que ler aqui da direita para a esquerda. Aqui, teríamos que derivar na direção y e depois na direção x, tá ok? Então, eu prefiro as representações que seriam essas. Então, a derivada da função na direção x e depois na direção x. Isso aqui também é a mesma coisa que na direção y e direção y. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada, derivar, né, parcialmente na direção x e depois na direção y. E aqui, derivar na direção y e depois na direção x. Então, perceba que é muito mais simples a leitura, né? Então, primeiro eu derivo na direção x e depois na direção y, né? E depois na direção x. Aqui na direção x e depois na direção y. Então, é muito mais fácil lermos da esquerda para a direita, como é o comum, né? Quando a gente lê da esquerda para a direita. Fica mais simples. Beleza. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ok? Vamos derivar a função que é dado por x ao cubo mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais y elevado a 4. Então, vamos encontrar as 4 derivadas de ordem superior. Vamos derivar apenas 2 vezes. Isso, você poderia derivar mais que uma vez, se a função lhe dá essa possibilidade. Ok? Então, primeiro vamos encontrar a segunda derivada na direção x. Ok? Então, dessa função aqui, vamos encontrar a segunda derivada na direção x, ou seja, vamos ter que derivar 2 vezes. Então, o que a gente faz? Primeiro, vamos derivar na direção x, apenas uma vez, a primeira derivada parcial. Ok? Então, na direção x, vamos ter aqui 3x ao quadrado. Aqui, vamos ter, como o y é uma constante e o 2 é uma constante, teríamos aqui apenas derivada na direção x, certo? Então, ficaríamos com 4, ou seja, 2 multiplicado por 2, 4 multiplicado por x, multiplicado por y ao quadrado, pois o y ao quadrado é uma constante, certo? Como o y elevado a 4 é uma constante, estamos na direção x, aqui seria 0. Beleza, só que agora a gente vai derivar de novo na direção x, ou seja, eu estou derivando parcialmente na direção x aquilo ou aquela nova função que criamos, ok? Então, na direção x, vamos ter aqui 6x, certo? Mais, como é na direção x, o y ao quadrado é uma constante, 4 também é uma constante, ficaríamos com, como a derivada de x é 1, ficaríamos com 4y ao quadrado. Beleza, vamos derivar aqui também na direção y. Então, vamos derivar 2 vezes. Primeiro, vamos encontrar a primeira derivada, né, parcial na direção y. Ou seja, o x ao cubo aqui é uma constante, então daria 0. Aqui teríamos 2 multiplicado por 2, porque x ao quadrado é uma constante. Então, ficaríamos com 4x ao quadrado multiplicado por y, certo? Então, iríamos derivar apenas o y ao quadrado, multiplicado, o 2 aqui multiplicado por 2 é 4, ficaríamos com y apenas. Mais 4y ao cubo. A derivada de y elevado à quarta é 4y ao cubo. Então, derivando novamente a função que encontramos, vamos ter aqui na direção y, né? Vamos ter 4x elevado ao quadrado, pois aqui é uma constante, a derivada de y é 1, mais aqui teríamos 12y ao quadrado, certo? Então, teríamos aqui 12y ao quadrado. E agora, derivando na direção xy, ou seja, derivando na direção x e depois na direção y, como a gente já derivou na direção x, que seria exatamente essa primeira parte aqui, vamos agora derivar essa função na direção y, ok? Então, teríamos aqui, ó, na direção y, teríamos, isso aqui é uma constante, aqui teríamos, como é na direção y, teríamos aqui que derivar, né, apenas o y ao quadrado. O x é uma constante, ficaríamos com 8xy. Então, teríamos aqui 8xy. E agora, derivando na direção y e depois na direção x, pegaríamos aqui o que já derivamos, né? Ou seja, iríamos derivar na direção y e depois na direção x. Na direção y já está feita aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos agora derivar essa que já está derivada na direção y na direção x. Então, o y ele vai ser uma constante e vamos derivar o x, certo? Então, teríamos aqui 8 multiplicado por 4, que é o 2 multiplicado por 4, que é 8, né? Desculpem, 8x. E o y, como é uma constante, ficaremos com y, mas, como a gente está derivando na direção x, isso aqui tudo é uma constante, seria igual a 0. O interessante aqui, ó,
que as derivadas mistas, então se você derivar na direção x e y, é a mesma coisa que você derivar primeiro na direção y e depois na direção x. Percebam que as derivadas mistas são iguais. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia de derivadas de ordem superior. É bem simples, né? É só prestar atenção aqui à direção que você está derivando, no caso as derivadas parciais, e perceba que a ideia é a mesma que tínhamos utilizado, né? Eu acabei não colocando a superfície aqui, não analisando geometricamente, mas a ideia é bem parecida com o que vimos em cálculo com uma variável. Beleza? Até mais!